Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula de Excel, nossa terceira aula do nosso curso. E hoje eu fiz uma apresentação um pouco diferente. Em vez de ficar passando os slides e indo lá no Excel, nós vamos trabalhar direto no Excel, mais prático, mais dinâmico, e já vamos vendo o conteúdo, vendo as fórmulas e já desenvolvendo já todo o nosso trabalho. Ok? Então, lembrando que esse curso ele está sendo disponibilizado, essas aulas totalmente gratuitas no YouTube, mas se você quiser o nosso certificado ao término de assistir todas as aulas, você quiser um certificado para poder colocar lá no teu currículo, ou você quiser também a nossa apostila com todo o material didático e todo o conteúdo referente a essas aulas, você pode estar entrando em contato pelo nosso site e adquirindo mediante um determinado valor, e nós estaremos enviando para você esse material didático complementar para você e o certificado para você estar colocando junto com o seu currículo, apresentando na empresa ou utilizando como carga horária na sua faculdade e tudo mais, ok? Mostrando aí para vocês então a nossa tela inicial, nosso site www.institutomoura.com.br, nossa página no Facebook e no Instagram. Siga a gente nas redes sociais e lá no YouTube também. Dê o seu like ou o seu dislike com o nosso vídeo e deixe os seus comentários a respeito das nossas videoaulas, ok? Vamos lá, vamos começar então a nossa aula, ok? Então vamos dar uma breve revisada no conteúdo que nós vimos nas últimas primeira e segunda aula, né? Eu falei para vocês das fórmulas básicas que o Excel tem. Então nós temos as fórmulas de soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. As fórmulas de mínimo, máximo e de hoje são essas algumas das fórmulas mais utilizadas para cálculos básicos. São as fórmulas básicas utilizadas no Excel. E aí eu deixei alguns cálculos para nós fazermos aqui, justamente para a gente estar relembrando e também dando algumas dicas referente a estes cálculos, cálculos básicos que nós vamos fazer. Então vamos lá primeiro falar um pouco a respeito desses valores, tá bom? Então temos a soma, a subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. A gente vai trabalhar com cada um deles. Primeiro de todos, quero mostrar para vocês aqui essa tabelinha. Imaginem aqui, né, que nós temos aqui então os produtos. Eu tenho o lápis, a borracha, a caneta, caderno, álcool, desinfetante, detergente. Eu coloquei aqui a quantidade de 2 unidades para 1, 3 e por aí vai. Aqui o valor unitário, esse valor é expresso em reais, então quando eu quero alterar essa formatação para valor de moeda, eu simplesmente seleciono o valor, clico aqui nesse ícone de formatação de contabilização, né, formato de números, eu seleciono a moeda e automaticamente o Excel já converte isso para reais. Uma forma básica, vamos fazer uma fórmula de multiplicação nesse caso aqui. Depois a gente vai estar vendo as fórmulas de soma, subtração e todas as demais. Vou mostrar para vocês que a fórmula de multiplicação é muito simples, né? Eu seleciono, nesse caso aqui, eu quero saber qual que é o valor total desses itens aqui, que são, vamos supor que seria uma compra básica aí de alguns itens dentro de um armazém, ou para um estoque, ou para uma casa normal. Então, se eu simplesmente selecionar, eu preciso selecionar, multiplicar essa quantidade por esse valor unitário para chegar no total que eu tenho em reais que eu vou ter que pagar nesse caso aqui, ou o valor que eu tenho no meu estoque, tanto faz. Então, nesse caso, toda a fórmula, como a gente já disse, começa com o sinal de igualdade, né? Tem que ter o sinal de igual. Seleciono esta célula, que é a célula da quantidade, e coloco lá o símbolo da multiplicação. Clico no valor unitário e dou um Enter. Automaticamente, dois lápis que custam 50 centavos cada, tem um total de R$1. Daniel, preciso fazer isso em cada uma das células? Não. Simplesmente você
clicando nessa célula onde nós fizemos a fórmula, se você trouxer o cursor até aqui e posicionar o cursor dessa maneira bem no cantinho da célula e dar 2 cliques rápidos, ele arrasta toda a fórmula para as demais. Então nós temos aqui os valores, total de valores que nós teríamos que pagar, ou que nós vamos pagar, ou o valor que, referente a esses itens que nós estamos adquirindo, ok? E eu quero somar esse valor. Agora entra a fórmula da soma. Lembra que existem 3 formas de fazer isso, nós vamos usar a mais prática, a mais rápida. Eu posso simplesmente colocar a fórmula de soma, né? A fórmula de soma, nós vimos na primeira aula, é a fórmula do igual soma. Eu abro parênteses, seleciono o campo de dados, fecho e dou um Enter. Automaticamente o Excel já faz o cálculo já da soma. Podemos até colocar uma legenda aqui de total, né? E se você quiser, podemos pintar isso também com uma outra cor para destacar. Acho que os títulos sempre são bons. É sempre bom pintar de cores que destaquem para a gente conseguir entender o que cada um se refere, ok? Outra maneira de fazer isso é simplesmente se eu clicar aqui e apertar o botão de autossoma. Nós vimos isso também lá na aula anterior. Se você clica no botão de autossoma, automaticamente o Excel já seleciona, ele já entende o campo de dados que você quer realizar o cálculo e ele já faz a somatória, ok? Muito bem. Dando continuidade, vamos lá. Porcentagem. Nós falamos de porcentagem na aula passada. Nesse caso aqui, deixa eu só para não confundir. Isso. Então aqui nós temos aqui a porcentagem. Eu tenho um desconto aqui de um produto de 10%, onde eu tenho um valor, qual o valor da venda, né, para desconto, né? Qual o valor da venda qual o valor de desconto para uma venda neste valor, né? Então esse é o valor de venda do produto. Estou dando desconto. Então o resultado eu quero saber aqui qual é o valor do desconto, e aqui eu quero saber valor total a pagar, certo? Então vamos lá. Fórmula da porcentagem, nós mostramos na aula passada as maneiras que pode ser feita. Eu posso também fazer da seguinte forma: eu posso pegar este valor e fazer vezes 0,10. Por que 0,10? Lembra que eu falei na aula anterior, o Excel ele entende que a porcentagem, ele entende que são, quando você trabalha com números decimais, ele enxerga a porcentagem de forma diferente. Então, se eu transformar isso aqui em decimal, o Excel vai entender que eu estou falando que eu quero descobrir o valor referente a 10% deste valor aqui. Quando eu multiplico, pego esse valor e faço vezes 0,10, o Excel já me traz quanto é o valor correspondente a 10%. Tá bom? Então ele já converte automaticamente, já traz aqui para mim, então eu já sei que é R$258, ok? Outra maneira, nós vimos na aula passada também, existem outras formas de fazer isso. Eu acho essa a forma mais simples. Você pega percentual e transforma em decimal. Você acha da forma muito mais rápida do que você ficar fazendo forma e colocando barra vezes 100 e tudo mais. Então eu acho essa a forma mais rápida. Daniel, mas eu quero fazer automatizado. Na hora que eu automatizar aqui, eu quero que o Excel já traga o valor. Dá para fazer isso também, mas a gente vai estar vendo isso de uma outra forma depois, mais para frente, nas nossas outras videoaulas. Então eu achei aqui R$258. Então o valor total a pagar, é claro, vai ser esse valor menos esse aqui. Então o valor total a pagar com esse desconto de 10% é R$2.322.
reais, né? Podemos colocar aqui também, você pode colocar aqui, aqui 0.10, pode fazer igual a esse, né? Transformado em porcentagem, eu posso colocar 5, 0.5 dá 50%, 0,005. Dá para fazer isso de forma automática também. Tem outras formas, outras maneiras de fazer. Nesse caso, o nosso aqui é 0.10. Então eu fiz aqui 258 vezes 0.1, que corresponde a 10%. Nesse caso, R$258, o total a pagar é R$232.322. Ok? Continuando, também falamos, deixa eu voltar aqui, também falamos dos cálculos, né, de mínimo e máximo. Nesse caso aqui eu vou alterar o valor para qual a idade, né? Qual a idade mínima, qual a idade máxima, qual a média das idades. Então, digamos aqui que eu tenho uma lista com alguns nomes de alunos, de pessoas, de clientes e tudo mais, e eu tenho aqui as suas respectivas idades. Aqui eu tenho cliente e aqui eu tenho a idade desse meu cliente. Digamos que eu quero saber quem que é o mais novo. Lembra que nós falamos, eu mostrei para vocês na aula passada, na primeira videoaula, explicando a fórmula do mínimo e máximo. Então, igual mínimo, abre parênteses, seleciona o campo de dados e fecha. E eu quero achar agora qual que é a idade máxima, qual a idade, né? Quem é o mais velho dessa turma aqui, né? Igual máximo, abre parênteses, seleciono o campo de dados, fecho, já dá quem é o mais velho aqui nessa relação. E agora, se eu quiser saber a média dessas idades aqui, qual que é a idade média desses clientes que estão aqui, que frequentam o meu site ou que frequentam o meu estabelecimento? Igual média, a média simples, né? Seleciono aqui, fecho, dou enter, a média de idade 27.4. Se você clicar aqui, vamos arredondar para 27. Lembrando que até 0.5 Excel, acima de 0.5, né, a partir de 0.5 Excel arredonda para cima e depois abaixo disso ele arredonda para baixo. Então deu 27.4, então ele vai arredondar para 27. Ok? Continuando aqui nas fórmulas básicas do nosso Excel, eu mostrei para vocês uma fórmula que é a fórmula do igual hoje. E aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas Daniel, para que eu posso usar essa fórmula do igual hoje, né? Eu sei que data é o dia de hoje, né? Então se você digitar aqui igual hoje, né, o Excel já me traz a data, mas eu já sei que dia é hoje. Para que eu uso isso? Você pode usar para N situações. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho aqui um refrigerante, que foi fabricado. Vamos colocar aqui validade, tá? Fica melhor. Validade, data de hoje. Então vamos falar que a validade desse refrigerante é até o dia 20 do 5, né? 20 do 5 de 2020. E aqui é igual hoje, tá? Ó, vou clicar aqui, vou clicar no pincel, quero que as datas fiquem iguais, ok? Beleza. Então, viram o que eu fiz? Cliquei aqui,
cliquei no pincelzinho, ele copiou essa formatação, cliquei aqui, ele trouxe essa formatação para cá. Eu queria essa data desta forma. E o arroz? O arroz, a validade do arroz vai ser no dia 26/3/2020. O macarrão vai vencer, ou venceu no dia 22/3/2020. E o feijão vai vencer no dia 15/5/2020. Eu vou copiar essa fórmula do hoje, ok? E agora vamos fazer uma fórmula para poder exemplificar isso, o uso disto aqui, ok? Igual C, se este valor for menor que este, ponto e vírgula, vencido. Se não, produto ok. Entenderam? Opa! Então, deixa eu ver aqui. Vamos inverter. C e o D. Aqui, agora sim. Eu inverti, né? A data que vem primeiro tem que ser a da validade, para depois a data de hoje, ok? Então vamos fazer de novo. Igual se esta data for menor que essa, ponto e vírgula, vencido. Se não, produto ok. Fecha. Então, como a validade aqui é para dia 20/5, o produto tá ok. Vamos, lembrando, né? Eu não preciso copiar, fazer um por um, né? Eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V, ou simplesmente eu posso vir aqui no canto da célula, dou 2 cliques e aí ele arrasta a fórmula, certo? Lembrando, olha aqui, dia 22/3 deu vencido. Daniel, o que eu posso fazer ainda para melhorar isso? A gente pode também colocar uma formatação condicional. Se você seleciona esse campo, formatação condicional, texto que contém vencido, eu quero que fique um preenchimento vermelho. E se eu vim aqui de novo, formatação condicional, texto que contém produto ok, vou selecionar aqui verde, desculpa. Olha lá. Se eu alterar essa data aqui para dia 25/3/2020, olha o que acontece, produto vencido. Então essa fórmula do igual hoje, né, que vocês viram aqui, ela é muito legal porque, digamos que eu feche essa planilha e abra ela amanhã cedo. Se eu abrir ela amanhã cedo, não vai estar dia 26, vai estar dia 27. Por quê? Essa fórmula do igual hoje vai trazer esta data que está no computador. Então ele atualiza automaticamente a planilha e ele, com base nessa data de validade aqui, ele vai me dizer se o produto está vencido ou não no estoque. Trabalhei em estoque de alimento, de bebidas, pessoal. Dá para usar essa formulinha aqui para controle de gerenciamento de estoque, para você fazer o controle das validades, do que o pessoal chama, né, de shelf life, né, ou prazo de validade.
ok? Então a gente dá para utilizar essa formulinha aqui, essa formuleta aqui para fazer esse controlezinho das validades do estoque. Você que tem comércio, você que tem loja, mercadinho, armazém, você que conhece alguém que tem comércio, pode fazer uma planilhinha como essa, por exemplo, para poder controlar e gerenciar o seu estoque, controlar os produtos que estão vencidos, ok? Eu acho, e aqui das fórmulas básicas nós acabamos, né? Nós falamos sobre soma, multiplicação, divisão e subtração, gente, é muito simples, né? Vou até fazer um exemplo aqui, né? Se eu tenho 200 e tenho 150 e quero saber quanto que é subtrair esse valor desse, é simples, né? Igual, clico com o mouse, lembrando, toda a fórmula tem que começar com o símbolo de igual, né? Então eu coloco igual aonde eu quero que o Excel me traga o resultado. Esse valor menos esse, dou Enter, o resultado é a subtração desse valor. E a divisão, gente, mesma coisa. Se eu pegar 150, pegar igual esse valor dividido por esse, dou Enter. Então aqui eu já tenho então a subtração e aqui eu tenho a divisão. Beleza? Parece simples, mas tem gente que, né, apanha na hora de fazer essas formulinhas básicas. Então nós falamos sobre soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, mínimo, máximo e a fórmula do hoje. Lembrando, pessoal, que só voltando aqui, nessa fórmula do hoje, né, que você está vendo aqui, ó, igual hoje, tem N fórmulas relacionadas à data. Nós temos a fórmula igual data, igual dia, ponto da semana, igual ano, igual mês, né? São todas fórmulas relacionadas à data. Tudo isso a gente tem esse material explicadinho lá na nossa apostila do nosso curso de Excel, que você pode estar adquirindo depois entrando em contato com a gente, ok? Vamos lá. Tá vendo, gente? A gente está trabalhando dentro do Excel. Mostrar para vocês, antes da gente ir para as fórmulas mais avançadas, quero explicar para vocês o que nós chamamos de anatomia da fórmula, ou a sintaxe da fórmula, né? Toda fórmula ela tem então a sintaxe, né? A gente vai começar agora a falar de fórmulas mais complexas. Nós vamos falar de PROC-V, SOMA-C, as fórmulas C, se é erros e todas essas outras fórmulas, PROC-V, PROC-H e por aí vai. Então, a sintaxe da fórmula, né? Toda fórmula tem um argumento, os parâmetros, né? Então começa sempre, né, com, primeiro de tudo, o igual, depois o nome da função, o parênteses, né? E aí aqui dentro vai estar os argumentos ou os parâmetros que essa fórmula ela requer para que ela funcione. E sempre fecha os parênteses para você poder finalizar o resultado da fórmula, ok? Então isso aqui é o que nós chamamos de anatomia da fórmula, tá? A sintaxe da fórmula. Então toda a fórmula começa sempre com sinal de igual e aí depois o nome da fórmula. E aí a gente viu isso aqui lá no igual soma, por exemplo, né? Então igual soma, né? Igual soma, você coloca igual, o nome da fórmula, abre parênteses, seleciona o campo dos dados e aí o Excel, você fecha o parênteses, o Excel faz a somatória dos valores, ok? Próximo. Então o que nós já vimos até agora? Soma já vimos, média já vimos. Vamos falar do soma C, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Depois a fórmula C, que é uma fórmula C simples, não uma fórmula C aninhada. Fórmula C aninhada é quando você coloca 3, 4, 5 condições dentro da fórmula C para você trazer vários resultados, né? Você pode colocar N situações e combinações dentro da fórmula C,
mas aí essa fórmula C é uma fórmula que nós chamamos de fórmula aninhada, ok? O PROC-V, o PROC-H, o concatenar, o máximo e o mínimo, tá bom? Nós já vimos o máximo e mínimo lá, também já no início dessa aula aqui, onde eu mostrei para vocês, né, a idade máxima e a idade mínima. Mas aqui é só para mostrar para vocês quais são as fórmulas mais utilizadas. A gente vai focar nessas fórmulas aqui, no soma C, no C, PROC-V, PROC-H e no concatenar, que é uma ferramentinha legal relacionada a texto. Ok? Então, soma C. Gente, soma C. Digamos que eu tenho aqui minha tabela, que eu tenho aqui os meus clientes, o valor que eles me devem e o status, se foi pago ou não. Ok? Então, o total a receber, vejam lá, que aqui nós temos uma fórmula de soma, né? Então, igual soma, abre parênteses, seleciona os dados. Então ele está somando de C19 a C23. Então lembra sempre, né? Linhas e colunas. As colunas são as letras. Então coluna C, linha 19, então C19 a C23. Então ele está somando esse intervalo de dados, ok? Então de C esse total, R$ 1.700. Agora eu quero saber, né, qual que foi o valor que foi pago. Eu quero saber então quem já pagou, quanto que tem pago e qual que é o saldo devedor. Então o saldo devedor, a gente vai descobrir quanto que é o saldo devedor. Então eu vou colocar aqui soma C. Ele só vai somar se houver a condição que eu vou colocar aqui. Lembra que a gente falou de sintaxe da fórmula agora no começo do vídeo? Um pouquinho antes da gente entrar nessa aba da planilha? Então, soma C, ele só soma a condição que está lá, que a gente colocou lá no PG. Então eu vou colocar aqui um critério PG e ele só vai somar onde tiver PG. Onde não tiver PG ele não vai somar. Então essa fórmula ela tem um critério, ok? Então sintaxe da fórmula, vamos lá. Vamos entender a estrutura da fórmula. Igual soma C, então esse é o nome da fórmula. Eu abro parênteses, o intervalo de dados, eu quero que ele... Esse vai ser o intervalo, ok? Então eu quero que esta fórmula aqui, ela vá nesse campo aqui e ponto e vírgula. Qual que é o critério? Toda vez que a gente trabalha com texto, tem que colocar entre parênteses. Lembra lá da fórmula da planilha que nós fizemos dos alunos aprovados e reprovados? Então, toda vez que coloca um texto no meio de uma fórmula, você tem que colocar entre aspas, tá? Tem que abrir aspas e fechar aspas e colocar entre aspas. Eu falei parênteses, mas é entre aspas, ok, pessoal? Então, abre aspas. Qual que é o critério? PG. Fecha aspas. Ok? Então esse é o critério, ponto e vírgula. Agora eu quero que ele vai somar. Ele vai somar o que? O intervalo de soma, ó, tá vendo que o próprio Excel já vai te explicando. Qual que é o intervalo de soma? Esse aqui. E fecho o parênteses. Então eu estou dizendo que eu quero que ele vá nesse campo, localize onde tem PG e some para mim apenas os PG. Quem não tiver PG na frente não vai somar. Ok? Dou Enter, 1050. Então, vamos ver se dá 1050. Esse, mais esse, mais esse. Olha aqui embaixo o Excel fazendo o cálculo, 1050. Então, nossa fórmula está correta. Então, se 1050 já foi pago e o total a receber era 1700, quanto que é o saldo devedor? Simples, né, pessoal? Coloca o igual, total a receber, menos o valor pago. Então, o saldo devedor é esse. E se a gente alterar esse PG aqui, Daniel? O Excel ele é inteligente, pessoal. Você colocou a fórmula lá, ele vai calcular com base no que você colocou aqui de critério. Vou colocar PG aqui, vou colocar PG aqui e vou colocar PG aqui. Olha lá, veio que a fórmula vai se alterando sozinha.
essa fórmula vai se alterando, esse campo ele vai se alterando à medida que a gente altera os valores aqui. E se alterar o valor aqui? Não tem problema, o Excel ele entende e já altera automaticamente os valores da nossa fórmula, ok? Por isso, pessoal, é muito importante, né? Veja sempre os valores, veja se o campo está certinho, se está fazendo a somatória dos valores certinho. Confira antes de você dar andamento. O Excel era uma excelente ferramenta para você trabalhar, mas você sempre tem que confirmar se as células e as suas fórmulas estão pegando informação nos campos corretos, ok? Para que você depois não tenha problema, tá bom? Soma C, entendido? Então, a gente já fez então aqui a nossa fórmula do soma C, né? Então a gente somou o intervalo de dados, colocou um critério e mandou ele buscar, com base nesse critério, os valores que nós ordenamos, ok? Beleza, soma C. Próximo agora é a fórmula C. Lembra, gente, a gente fez isso na primeira aula. Olha lá, fórmula C, né? Então eu quero que, muito utilizado, isso aqui é muito bom para professor. Eu que sou professor, meus amigos professores que estão vendo aí, que não tem tanta habilidade no Excel, que leciona em outra disciplina, em outra área. Olha aí, pessoal. Olha, formulinha para você calcular a média dos alunos do semestre. Ó. Fechou a nota do semestre lá do abençoado, primeiro semestre, segundo semestre, qual que foi a média? Olha lá, lembra? Isso aqui é a fórmula da média. Ó, e como é que a gente faz essa fórmula da média? Eu vou apagar aqui e vamos fazer junto de novo. Então, ó, igual média, média tem que ter o acento, tá, pessoal? Não pode, se você escrever média, ele não acha a fórmula, tá vendo? Tem que ter o acento. Igual média, abre parênteses, seleciona os dois campos, fecha e dá um enter. Olha lá, já deu a média dessas duas notas. Preciso fazer isso em todas? Não, posso dar um Ctrl C, Ctrl V, ou simplesmente eu clico aqui, dois cliques rápidos, e aí a fórmula se arrasta já para as outras células. Mas aí a nossa foco agora na fórmula C. Eu quero que essa planilha me diga quem foi aprovado e quem foi reprovado. Eu não... Ah, mas Daniel, dá para bater o olho, mas imagina aqui a gente está no universo de apenas, né, 5 alunos. Eu quero ter um controle, imagina uma sala que tem 40, 50 alunos. Não dá para ficar vendo isso e guardar tudo isso de memória. Então você tem lá, quer fazer um registro informatizado do seu controle, então você pode fazer uma planilhinha de Excel. Vamos lá. Igual C, né? Igual C, abre parênteses. Lembra que sintaxe da fórmula, né? A gente vai usar a fórmula C. Igual C, abre parênteses, clica aqui na média, média final, ok? Então, qual que é o que a gente está pedindo aqui? O que a fórmula está falando? Se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Então, se esse valor for maior, olha o sinalzinho de maior, igual a 7, ponto e vírgula, lembra que a gente falou, né? Toda vez que a gente trabalha com texto, nós colocamos entre parênteses, aprovado, né? Parênteses não, pessoal, aspas, né? Sempre erro nessa parte, coloca entre aspas, aprovado. Se não, abre aspas de novo, é sempre importante, né? Olha lá que a gente colocou. Se esse valor é maior ou igual a 7, abre aspas, aprovado. Se não, ponto e vírgula, o que eu quero que ele traga? Ok, que o próprio Excel já vai trazendo e respondendo pra gente. Então, teste lógico. Se, teste lógico. Se esse valor for maior que 7, esse é o teste lógico. Maior ou igual a 7, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, eu quero que ele traga o texto aprovado. Valor se falso, eu quero que ele traga o texto reprovado. Fecha aspas, fecha parênteses e dá um enter. Ó, aprovado. Dou dois cliques aqui e ele já traz a fórmula lá para baixo.
que dá para fazer aqui também? Formatação condicional. Dá para você colocar formatação condicional e colocar texto que contém, e onde houver reprovado vai aparecer vermelho, ok? Formatação condicional, pessoal, tem várias regras aqui, se for maior do que, menor do que, está entre. Isso aqui é muito bom, tá? Muito legal e te ajuda a beça para você fazer as regrinhas e fazer indicadores visuais na sua planilha, igual eu fiz aqui. Eu uso a formatação condicional, texto que contém, e no texto que contém eu crio a regra. Nesse caso eu vou colocar aprovado e eu quero que o preenchimento seja verde, o texto verde escuro, tá? Opa, coloquei aqui. Vou voltar aqui de novo. Formatação condicional, gerenciar a regra. É que eu fiz a regra no lugar errado. Aplicar. Ok. Volta de novo. Formatação condicional, texto que contém, aprovado, preenchimento verde, texto verde escuro. Olha lá como é que ficou, pessoal. E se eu mudar a nota desse aluno, aponto que ela caia, ficou reprovado, viu? Alterou automaticamente. Beleza? Ok. Vamos lá. Agora nós vamos para a fórmula do PROC-V e do PROC-H. Vou falar para vocês, a fórmula do PROC-H ela é pouquíssimo utilizada, porque a maioria dos relatórios a gente trabalha com informações por colunas. Então sempre a gente busca informações por colunas. Então o que é PROC-V? É procura valor na vertical, né? Vertical, horizontal. Então PROC-V procura valor na vertical, tá? Ele vai procurar o valor na vertical. E PROC-H é o que? Procura o valor na horizontal, ok? Então PROC-V, vertical, procura valor na vertical, procura valor na horizontal. Primeiro, gente, eu quero saber o seguinte. Digamos que isso aqui fosse uma planilha bem maior e isso aqui tivesse uma outra aba da planilha. Eu quero saber o total de venda do Carlos, do Ricardo, do Rafael, do Antônio e do José. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Poderíamos fazer uma fórmula de soma C? Poderíamos, mas nesse caso a gente vai usar o exemplo do PROC-V, ok? Primeiro eu vou fazer uma fórmula de soma para saber quanto foi a venda desse trimestre de cada um, ok? Fiz o valor de soma, vou clicar aqui só para formatar bonitinho, para ficar igual. Então, lembrando pessoal, precisa copiar a fórmula toda? Não. Clico aqui, 2 cliques, a fórmula já vai, ok? O Carlos ele é responsável pela região norte, o Ricardo pela nordeste, Rafael pela centro-oeste e por aí vai. Então, digamos o seguinte, eu quero saber apenas este valor aqui, ok? É isso aqui que me interessa. Então, digamos que isso aqui estivesse numa planilha maior, eu houvesse uma outra aba e eu quero procurar o valor de uma aba e transferir para outra para poder gerar um gráfico ou fazer alguma informação. Eu posso fazer da seguinte forma, igual PROC-V, abre parênteses, qual que é o valor procurado? O valor procurado é esse nome aqui, é o Carlos. Então eu estou falando o seguinte, que ele procure nessa tabela aqui de cima, com base no nome do Carlos, o valor correspondente que eu vou indicar aqui. Então, matriz tabela é essa daqui, ok? Então, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, número índice da coluna. Qual é a coluna que eu quero que ele traga a informação? Nesse caso aqui, a informação está na coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá vendo aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, eu quero que ele me traga a informação que está na quinta coluna. E eu quero que ele me traga o valor exato.
Então, nós vamos colocar aqui, podemos escrever falso para que ele traga a correspondência exata, ou você pode simplesmente colocar 0, tá? 0, o Excel entende que você está falando que você quer a correspondência exata, tá? E fecha o parênteses. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui? Tá vendo aqui? Se eu arrastar essa fórmula, o que vai acontecer? O Excel vai perder a referência, porque ele vai descendo com esses dados aqui dessa tabela aqui, porque está na mesma aba. Então eu vou congelar essa informação aqui. Eu vou travar essa célula, igual a gente fez na aula número 1, com lá aquele valor da cotação do dólar. Como é que a gente faz isso? Você coloca cifrão. Para quê? Para que o Excel só me traga o valor dessa área aqui e não perca a referência. Tá? Isso tem também lá na nossa apostila, quando você coloca o cifrão no início da célula e no meio da célula, né, você trava ela na linha e na coluna. Então essa informação fica travada. Dou Enter, ó, o valor, Carlos, 55 mil, ele foi lá e me trouxe. Agora sim, eu posso clicar aqui e vou formatar em moeda. Ok, pessoal? Então, ó, Carlos, 55 mil, Ricardo, 161 mil, Rafael, 63, 240 e se eu alterar o nome aqui? Ana, ND. O que é ND? Nenhum valor encontrado, porque não tem nenhuma pessoa com esse nome nessa tabela aqui onde ele está buscando o valor. Então, eu volto aqui de novo, José, e aí ele acha o valor certinho. Daniel, essa aqui é o PROC-V, tá vendo? Esse aqui é o PROC-V. Então vamos lá, continuando, né? Então, o PROC-H, só para mostrar para vocês como é que ele funciona. O PROC-V procura valor na vertical, então ele vai procurar aqui, vertical, 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 vertical. PROC-H, ele funciona da seguinte forma: ponto e vírgula, matriz tabela. Se os meus valores estivessem em linha, aqui ó, né, como está aqui embaixo, ponto e vírgula 0, opa, PROC-H. Aí, então quando é na vertical, aqui eu uso o PROC-V. Quando os meus valores estão em linha e eu quero que ele pesquise numa tabela e me traga o resultado, eu uso o PROC-H. Ok? Se eu arrastar aqui, primeiro a gente tem que travar a célula, né? Travar a célula com o cifrão, ok? E você dá 2 cliques, pá, e aí ele traz os valores, ok? Que estão nessa base de dados, ok? Então esse é o PROC-V. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o concatenar. Quando você extrai algum relatório de um sistema, de um software, por aí, às vezes o que acontece? Acontece que sai um nome numa coluna, outro sobrenome em outra, e você às vezes tem o nome de um produto e aí o restante da informação está em outra coluna, porque sai tudo nas colunas e você quer unir essa informação. Então nesse caso aqui, ó, João Carlos, eu quero que o nome e o sobrenome esteja na mesma célula, está em células separadas. E para mim eu preciso dela junta, né? O nome e o sobrenome dele numa única célula. Esse processo nós chamamos de concatenar. Então a gente usa também uma fórmula para isso, que é igual concatenar, abre parênteses, o texto 1, ponto e vírgula. Aí eu quero que fique um pequeno espaço entre o sobrenome, ok? Então entre o nome e o sobrenome eu quero que fique um pequeno espaço. E você coloca, abre aspas, dá um espacinho, fecha aspas, ponto e vírgula e clica no sobrenome.
e fecha o parênteses. E aí os nomes que antes estavam separados agora estão juntos, ok? Isso é a formulinha do concatenar, ok? Beleza. Agora vamos para a nossa última tela, que é onde nós vamos falar um pouquinho de porcentagem e vamos fazer uma tabelinha rápida aqui só para mostrar um determinado controle de uma célula produtiva dentro de uma empresa, por exemplo. Então, digamos que aqui a gente tem as datas do dia 23, né? Dia 23 foi o início da semana, foi uma segunda-feira. E hoje é dia 26/3. Vamos falar que eu vou colocar aqui até o dia 30/3. Vocês viram o que eu fiz? Eu cliquei aqui, o Excel ele vai auto-preenchendo. Se eu clicar aqui, segunda, né? Foi uma segunda-feira, e der 2 cliques, ele também vai auto-preencher já com as datas e os dias da semana. Então aqui, ó, coloquei só segunda, dei 2 cliques, já trouxe os outros dias da semana. Digamos que a meta de produção para cada dia são esses valores que nós colocamos aqui. E o real produzido, né, foram esses valores. Vamos colocar aqui que aqui no primeiro dia bateu a meta, no segundo dia não bateu, no terceiro também não bateu, no quarto não bateu, no quinto, vamos colocar aqui, bateu a meta e até superou. Aqui 2.000, 2.500 e 300. Como é que eu sei qual foi o percentual que foi realmente atendido dessa meta de produção? Então aqui é a meta e aqui é o real. Qual foi o atingido, o percentual que foi atingido aqui realmente dessa meta que foi estabelecida? É simples, a gente vai pegar, coloca o sinal de igual, real produzido dividido pela meta de produção. Ok? Vamos formatar, clica aqui e vamos formatar para porcentagem. Então aqui, ó, 2 cliques, 100% da meta atendida, 90%, 90%, 75%, 120% porque extrapolou a produção, 80%. Então, e aqui a gente pode colocar um status. Nesse caso aqui a gente pode usar até uma fórmula C para colocar lá que se ele atingiu a meta, 100%, se não, ficou abaixo da meta, não atingiu o resultado, ok? A gente pode colocar uma fórmula C igual se este valor for igual a 100%, ponto e vírgula, atingiu a meta, né? Igual o maior, né? A gente tem que colocar o maior porque senão ele só vai reconhecer o 100%. Ponto e vírgula, senão fora da meta. E fecha o parênteses. Deu um errinho. Atingiu a meta. Então, ó, atingiu a meta, fora da meta, fora da meta, fora da meta, atingiu a meta. Ok? Então, ó lá. Se F5, se F5 for maior ou igual a 100%, atingiu a meta. Se não, fora da meta. E aí a gente pode fazer aquela formatação condicional que eu já mostrei para vocês. Texto que contém fora da meta, vermelho. De novo, texto que contém atingiu a meta, a gente quer que fique verde. Legal? Dá para criar um gráfico com isso? Dá. É muito simples criar gráfico com essas informações, pessoal. Simplesmente a gente vai selecionar as informações que nós queremos que gere o gráfico,
ok? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou gerar informação com essa base de dados aqui. Então, ó, eu vou vir aqui, eu seleciono, venho aqui em inserir e posso clicar aqui, ó, em gráficos recomendados. E tá vendo aqui, ó, esse de coluna que tem duas colunas, é esse que eu quero. Ó, o Excel já me trouxe o gráfico já com as informações que eu selecionei ali. Tá bem? Tudo bem? Então, ó, vejamos. Vamos colocar o nome do gráfico. Pode apagar esse nome que o Excel trouxe. Colocar acompanhamento da produção. Olha lá. Podemos, se você clicar em cima da coluninha com o botão direito, adicionar rótulos. De novo, clique em cima da coluninha, botão direito, adicionar rótulos. Vamos só aumentar um pouquinho. Formatar série de dados. Sobreposição. Diminuir um pouquinho. Aumentar essa sobreposição aqui. Ó. Aqui eu deixei com 7. Fechar aqui. Você vê que quando eu cliquei lá em sobreposição, ele aumentou o espaço entre as colunas, né? E aí, Daniel, e essa eficiência aqui não dá para colocar? Dá sim. A gente pode colocar isso aqui, só que esse valor aqui está em porcentagem, esse aqui está em números, certo? Então, se eu colocar nesse mesmo eixo aqui desse valor aqui, não vai dar certo. O gráfico vai ficar bagunçado. Então, o que eu preciso fazer? Preciso colocar esse valor num eixo secundário. Então, eu vou aqui, selecionar dados, eu vou adicionar nome da série, eficiência, e o valor da série vai ser esse aqui, ok? E o intervalo de dados, que é a data que eu quero. Vamos ver. Aí esse valor aqui, formatar série de dados, eixo secundário. Tá vendo? Daniel, mas ficou coluna, certo? Agora nós vamos, ó, clica em cima da coluna, botão direito, alterar tipo de gráfico. Ali ele traz aqui, ó, meta de produção, real produzido, só eficiência. Tá vendo aqui? Nós vamos alterar para linha. Olha como é que ficou. Clique em OK. E aí temos um gráfico, pessoal, com as informações da meta de produção, do que foi planejado, né? Vou diminuir um pouquinho aqui a tela para ficar melhor para vocês verem. Então a gente tem um gráfico aqui do que foi planejado, a meta em azul, o realizado em laranja e a eficiência, né? Mostrando aqui os dias em que foi mais eficiente, que foi menos eficiente, ok? Beleza.
Vamos voltar para nossa tela inicial. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 3, espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente aí nas nossas redes sociais. Siga a gente aqui, inscreva-se no nosso canal. Dê o seu like ou seu dislike para os nossos vídeos e envie sugestões que mais nós podemos estar, tópicos que nós podemos estar abordando no Excel. O próximo vídeo que eu vou estar gravando, eu vou intercalar um pouco, entre as aulas, vai ser um vídeo a respeito de uma planilha de gestão de estoque, tá bom? O próximo vídeo vai ser esse, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado por assistir o nosso vídeo e depois deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like ou seu dislike no nosso vídeo.